Perguntas às Testemunhas de Jeová. Isso é um artigo de Martin McGill, tradução de Daniel Leite Guanais de Miranda. E a fonte é o site www.cprf.co.uk. É a fonte dessa matéria. Primeira pergunta. Em João 20, versículo 28, Tomé se refere a Jesus em grego como Kurios Moikai Roteos Moi. Essa tradução é literalmente o Senhor meu e o Deus meu. Porque Jesus, em João 20, 29, afirma Tomé ter chegado a essa compreensão porque me viste e creste? Se Jesus de fato não fosse o Senhor e Deus de Tomé, por que ele não o corrigiu por ter feito uma suposição falsa ou uma afirmação blasfema? Em resumo, Tomé, quando se encontrou com o Senhor Jesus, declarou, Senhor meu e Deus meu. E Jesus não refutou. Se Jesus não fosse Senhor e não fosse Deus, ele diria, não, Tomé. Aqui não está Deus, não. Aqui está um homem comum. Aqui está, no máximo, uma grande criatura. Um homem que veio do céu. Mas eu não sou Deus. Não. Ele silenciou e ele disse, creste. Ou seja, tu creste, Tomé, porque tu me viste. Creste o quê? Tu creste, Tomé, que eu realmente sou o Deus encarnado. Segunda pergunta. Jeová diz em Isaías 44, 24, eu sou o Senhor que faço sozinho todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. A pergunta é a seguinte, como você, testemunho de Jeová, concilia esse texto com o ensino de que Jeová criou primeiro a Cristo e depois Cristo criou todas as demais coisas? Na verdade, ele está dizendo o seguinte, a sociedade toda de vigia diz que Deus criou Cristo e Cristo depois criou todas as coisas. Então, foram dois criadores. Mas eles sustentam o que está em Isaías 44, 24, dizendo, eu sou o Senhor que faço sozinho todas as coisas. Então, não foi Deus que fez sozinho. Por este raciocínio, seriam dois os criadores. Mas está escrito em João, e eu estou falando agora, eu, pastor Ayrton Evangelista da Costa, dizendo que em João, capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio, ou seja, antes de todas as coisas criadas, o Verbo, ou seja, o Filho, Jesus, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória seja dada ao Senhor. Terceira pergunta. Se, como os atalás ensinam, o título do Senhor Jesus como primogênito em Colossenses capítulo 1 refere-se ao primeiro ser criado e não a um termo de preeminência, como você, testemunho de Jeová, explica Jeremias 31, versículo 9, no qual Deus declara que Efraim é seu primogênito? É claro nas Escrituras que Manassés e não Efraim foi o primogênito do tempo. Não seria Jesus, portanto, como Criador supremo sobre a criação e não apenas o primeiro ser criado por Jeová? Quarta pergunta. Se somente Deus pode salvar e se não há outro Salvador além do Senhor, conforme Isaías 43, versículo 11, não estariam as referências neotestamentárias que falam de Jesus Cristo como Salvador, apontando sua divindade? Se não, então como você pode conciliar a declaração de Jesus como Salvador com Isaías 43, 11 e Oséias 13, versículo 4? Eu espero que os que vão acessar este vídeo possam examinar cada uma dessas passagens bíblicas, examinar, meditar, tirar as suas conclusões e realmente apresentar a sua concordância ou discrepância. Quinta pergunta. Se Jesus se colocou em igualdade com o Pai, como próprio objeto da fé do homem, como ele fez em João 14, versículo 1, não teria sido isso uma blasfêmia, a menos que Jesus de fato fosse verdadeiramente Deus e Salvador?
Similarmente, como pode ser a vontade do Pai, que todos honrem o Filho como honram o Pai? João 5,23. Se Deus afirma em Isaías 48,11 que Ele não dará sua glória a ninguém, de igual forma, como você interpreta as palavras de Jesus em João 17, versículo 5, à luz de tudo que foi acima considerado? E eu acrescento o seguinte: então, como interpretar e entender João 10, versículo 30, em que Jesus disse, eu e o Pai somos um? E como também entender Mateus 28, 19, em que Jesus manda batizar em nome da Trindade, em nome do Pai uma pessoa, em nome do Filho uma pessoa, e em nome do Espírito Santo uma pessoa? Sexta pergunta: como você concilia o discurso de Jeová em Deuteronômio 32, verso 39, que diz, e mais nenhum Deus há além de mim, e o discurso em Isaías 45, versículo 5, que diz, eu sou o Senhor e não há outro, com o ensino dos atalaias, de que Jeová é Deus e Jesus é um Deus além dele? Ele pede para verificarem em João capítulo 1, versículo 1, na Bíblia, tradução do Novo Mundo, em que lá está escrito, agora eu estou falando, que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Onde a sociedade toda vigia adulterou a Bíblia, colocando no final, e o Verbo era um Deus. Ali foi realmente uma aberração. Sétima pergunta. Em Lucas 20, versículo 38, nós lemos que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. A palavra grega, theos, traduzida por Deus, é usada sem um artigo definido, H-O, já que a divindade de Jeová não é diminuída pela construção grega de Lucas 20, 38, por que seria diminuída em João, capítulo 1, versículo 1, se a mesma construção grega é utilizada? É bom examinar isso aí com atenção. Porque lá em João, no capítulo 1, no primeiro versículo, como nós já repetimos aqui várias vezes, está escrito que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá eles acrescentam que o Verbo era um Deus. Deus com letra minúscula. O artigo indefinido entre colchetes, e o que está entre colchetes está nos dizendo que não faz parte do original, porém deixam verbo com letra maiúscula. Realmente uma confusão muito grande. Pergunta número 8. Se Jesus é apenas um Deus, como ensina a versão tradução do Novo Mundo, ele é um Deus bom ou mau? Na verdade, como já foi dito aqui, a sociedade toda de vigia prega dois deuses, como está a tradução do Novo Mundo em João, capítulo 1, versículo 1. Ele diz que, no princípio, o Verbo estava com Deus, mas o Verbo era um Deus, ou seja, um outro Deus. Nona pergunta. Considerando que todos os eu sou de Jesus no Evangelho segundo João, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, etc., estão relacionados uns com os outros, porque a tradução do Novo Mundo traduz corretamente o grego ego eimi como eu sou, em todo o Evangelho segundo João, a não ser na passagem de João 8,58, na qual ego eimi é traduzido como eu tenho sido. Em todos os outros casos, agora eu estou falando, eles traduzem corretamente. Quando chega em João 8,58, ele diz, eu tenho sido. Por que os judeus quiseram apedrejar Jesus, como está em João 8? Se tudo o que ele disse foi antes de Abraão, eu tenho sido, e não usou o nome divino eu sou, de Êxodo 3,14? Décima pergunta. Considerando que Jeová é chamado de Deus forte em Isaías 10, versículo 21, assim como Jesus é chamado de Deus forte em Isaías 9, versículo 6, isso não significa que os atalaias estão errados
quando alegam que Deus forte é uma referência a uma divindade menor, conforme Jeremias 32:18? Na verdade, agora digo eu, na tradução do Novo Mundo, Isaías 9, versículo 6, diz, lá declara, está escrito, que Jesus é Deus poderoso. Está escrito. 11ª pergunta aos testemunhos de Jeová. Eu estou lendo aqui uma matéria que foi traduzida por Daniel Leite Guanais de Miranda, e nós estamos levando a público através de vídeo. Considerando que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, conforme Hebreus 13, versículo 8, como podem as testemunhas de Jeová afirmar que ele foi um anjo, se tornou um homem e voltou a ser um anjo novamente? 12ª pergunta. Considerando que Miguel, o arcanjo, não pôde reprovar Satanás por sua própria autoridade, conforme Judas 9, mas Jesus pôde e fez, conforme Mateus 4, versículo 10, isso não prova que Jesus e o arcanjo Miguel não podem ser a mesma pessoa? O anjo não pode repreender a Satanás, mas Jesus repreendeu, porque na verdade ele é o Deus encarnado. 13ª pergunta aos testemunhos de Jeová. Jesus disse em Lucas 24:39 que ele não era um espírito e provou isso ao mostrar que tinha um corpo de carne e osso. Como isso se relaciona com o ensino dos atalaias de que Jesus ressuscitou como uma criatura espiritual sem corpo físico? 14ª pergunta. Considerando que Jesus disse que reconstruiria o santuário, como está em João 2, versículo 19, e por santuário ele se referia ao seu corpo, como João 2:21 nos mostra, em que diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo, não estaria Jesus ensinando a ressurreição do seu corpo nessa passagem? Como negar então isso? 15ª pergunta. Como Jeová pode ser o Senhor dos senhores, como está no Salmos 136, versículo 3, Deuteronômio 10, versículo 17, e dividir esse título com Jesus em Apocalipse 17, 14? 16ª. Como Jeová pode ser o primeiro e o último, conforme Isaías 44, 6, se Jesus recebeu esse título em Apocalipse 1, versículo 17? 17. Como Jeová pode ser o único diante de quem todo joelho se dobrará, conforme Isaías 45, versículos 22 e 23, e Jesus receber a mesma honra, Filipenses 2, versículos 10 e 11? A mesma coisa que está dizendo com relação a Jeová, está dizendo com relação ao Senhor Jesus. Outra pergunta. Se em Isaías 40, versículo 3, o caminho está sendo preparado para o Senhor, por que Marcos aplica essa passagem a Jesus? João Batista não estava preparando o caminho para Jesus? Como podemos então escapar da tese de que Jesus é o Senhor? Mais uma pergunta. Em Apocalipse 22, versículos 12 e 13, o único que está voltando é Jesus, identificado como o Alfa e o Ômega. Como então, o articulista pergunta aos testemunhos de Jeová, como então escapar da conclusão que Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, também se refere a Jesus, Alfa e Ômega, e o chama de Todo-Poderoso? E eu acrescento o seguinte, este versículo, Apocalipse ou Revelação, capítulo 1, versículo 8, é um embaraço tremendo para os testemunhos de Jeová. Muito tremendo. Por quê? Porque diz que Jesus é todo-poderoso. E o atributo de onipotência, ou seja, todo-poderoso, é de exclusiva aplicação na Trindade. É atributo exclusivo das três pessoas.
20ª pergunta. Se em 1 Coríntios 8, versículo 6, existe um só Senhor, chamado Jesus Cristo, isso significa que o Pai não é Senhor? Como então, ele pergunta aos testemunhos de Jeová, como então os atalaias podem dizer que o título de Jeová, como único Deus, exclui a possibilidade da divindade de Cristo? Outra pergunta. Se o nome de Jeová é o único nome para a salvação, conforme Isaías 43, versículo 11, por que Atos 4, versículo 12, diz sobre Jesus o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não é verdade que Jesus é a salvação de Jeová, do Deus conosco, como nosso Salvador, como está em Mateus capítulo 1, versículo 23? Outra pergunta. Na tradução Novo Mundo, a palavra grega proskunio, usada em referência a Deus, é sempre traduzida por adoração. Exemplo, Apocalipse 5, versículo 14, 7, versículo 11, 11, versículo 16, 19, versículo 4, João 4, versículo 20, etc. Todavia, toda vez que a palavra grega proskunio é usada em referência a Jesus, é traduzida por obediência ou prestar homenagem, como está em Mateus 14, versículo 33, 28, versículos 9 e 17, Lucas 24, versículo 52, Hebreus capítulo 1, versículo 6, etc. E mesmo sendo a mesma expressão grega, qual a razão para essa inconsistência? Pergunta de número 23. Colossenses capítulo 1, versículo 16, discorrendo sobre Jesus, ensina: tudo foi criado por meio dele e para ele. Os atalaias sustentam que Jesus foi o arcanjo Miguel na criação. Pode um anjo criar todas as coisas para si mesmo? Como explicar isso, já que o Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas para o seu próprio prazer, conforme Apocalipse 4, versículo 11? Pergunta de número 24. Se os salvos que já estão mortos não têm consciência, como Apocalipse 14, versículo 13, os descreve como abençoados e como seres que estão desfrutando descanso? Similarmente, como os ímpios mortos podem não descansar de dia nem de noite para sempre, se eles foram aniquilados e não existem mais? 25ª pergunta. Se o Espírito Santo é uma força impessoal, como Ananias pode ter mentido para ele? E como ele pode ter sido chamado de Deus em Atos 5, versículos 3 e 4? Como uma força impessoal pode ser blasfemada? Mateus 12, versículo 31. Como uma força impessoal pode ser entristecida? Efésios 4, versículo 30. Como uma força impessoal pode ter vontade? 1 Coríntios 12, versículo 11. Como uma força impessoal pode ter mente, já que ele sonda as profundezas de Deus e conhece a mente de Deus? 26ª pergunta. A Bíblia usa coisas impessoais para descrever o Espírito, tais como água e fogo. Os atalaias argumentam, por isso, que ele não é uma pessoa. Devemos dizer então que Deus, chamado de fogo consumidor, é uma força impessoal? 27ª pergunta. Considerando que Efésios 2, versículos 8 e 9, ensina que a salvação é pela graça, mediante a fé, e que a fé não é fruto de obras, mas é um dom de Deus, como está em Tito 3, versículo 5, Romanos 3, versículo 20, Gálatas 2, versículo 16, por que os atalaias ensinam salvação pelas obras? Última pergunta. Paulo afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo,
pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, versículo 14. A pergunta é: em que você se gloria? Será que você pode verdadeiramente fazer a confissão de Paulo e sustentar a doutrina da salvação das testemunhas de Jeová? Ele está perguntando. É possível, diante desse fato, é possível, diante de tantos argumentos confiáveis, argumentos bíblicos, você pode sustentar a doutrina da salvação das testemunhas de Jeová? Então aqui estão as perguntas, 28 perguntas, que o articulista faz a todos aqueles que participam, que fazem parte, que são associados da sociedade Torre de Vigia.